Oi, gente, conforme vocês devem ter notado, esse meu segundo episódio dessa série, eu chamei de um depoimento de peso e agradeci a Rosana Vale, porque eu vou publicar aqui para vocês uma entrevista que eu fiz com ela há alguns anos, justamente para uma palestra que eu ia dar na Secretaria de Educação, no sentido de conscientizar os professores também e através deles os alunos e os pais dos alunos da importância que é a gente valorizar as graças e as atrações que a gente tem na nossa cidade e justamente com esse intuito da gente ter orgulho da cidade e dessas pequenas coisas que às vezes passam batido que a gente não vê, como a gente conversou no meu primeiro episódio, né? Então eu vou botar aqui para vocês a entrevista que eu fiz com a Rosana, que eu acho que vai confirmar tudo que eu já falei no primeiro episódio. A Rosana, nessa época que ela me deu entrevista, ela não era deputada, estava ainda pensando se ia se candidatar e entrar na vida política ou não. E ela me autorizou a botar no ar essa entrevista. Espero que vocês gostem. E depois eu tenho uma outra superzinha para vocês no final do vídeo. Eu já fui convidada para muitas palestras na área do turismo, para estudantes, cursos técnicos também, e sempre me perguntam isso, né? Como que eu relaciono, depois de conhecer tantos lugares, outros países, a minha região com essa questão do turismo, se aqui o turismo é valorizado, se lá fora é mais divulgado. Então eu sempre falo, eu aprendi a conhecer a minha região com o programa Rota do Sol. Hoje eu posso dizer que eu conheço cada um dos lugares, tanto da Baixada Santista como do Vale do Ribeira. É difícil alguém falar hoje um lugar que eu não tenha ido, porque já são 15 anos de programa. E depois que eu comecei, o programa começou regional e depois eu comecei a viajar para fora. E depois que eu comecei a conhecer também a realidade de outros países, é que eu me perguntava, né? Puxa, a minha região é tão bonita também, né? E aqui é super valorizado. Às vezes eu, por exemplo, no Canadá, eu fui numa caverna, andei, subi um morro e tal, e o historiador, né, falando da importância daquele lugar, que aquele lugar era assim, tinha passado tal pessoa importante no país e não sei o quê. Chegando lá era uma caverna, normal. E eu fiquei pensando, nossa, quantas cavernas nós temos no Vale do Ribeira, mais de 300 cavernas, tem a Caverna do Diabo e tudo. E eu não vejo essa massa de turistas estrangeiros querendo visitar, né? Até mesmo as pessoas da nossa região não valorizam isso, né? Muitas, às vezes eu coloco o programa no ar e as pessoas falam, eu não conhecia esse lugar. Eu não sabia que tão pertinho tinha um lugar como esse. Então eu acho que falta na nossa região pessoas comprometidas e que conheçam, né? Muitas vezes até os próprios alunos do curso de turismo se formam e eles não têm noção da nossa realidade, do nosso potencial. Então eu acho que falta esse comprometimento. E também falta, acho que, uma sincronia das cidades da região, porque o turismo não é só praia. A gente sabe que a Baixada Santista tem um apelo muito forte, as praias do litoral sul, né? Por causa dessa questão da temporada, da alta temporada, das praias, mas o turismo não é só isso. Se a gente esperar a temporada de verão e disputar, a praia já está lá, né? A praia vai ser atrativa, né? Sempre. Agora, existem situações que podem ser coordenadas com as outras cidades da região para estimular o turismo, o nosso turismo. Por exemplo, eu fiz aqui, não é muito longe, a Rota da Amizade, em Santa Catarina, algumas cidades. As cidades não tem nada, aí só que elas fizeram uma Rota da Amizade, porque cada uma aproveitou o potencial. Por exemplo, uma tem muita plantação de maçã, então vamos criar lá um receptivo, a população vai lá, o turista vai lá, vai conhecer como é que se colhe a maçã, como é que é o cultivo, vai na fábrica onde se processa e embala a maçã, e aí depois termina com os doces de maçã. Então essa é uma cidade, é Fraiburgo. Aí na outra cidade, Três Itilhas, aqui tem muitas construções em estilo alemão, então vamos fazer uma festa alemã quando o turista chegar? Então, cada cidade explorou o seu potencial e juntas elas formaram a Rota da Amizade. E essa Rota da Amizade está na CVC. Então, por que não criar um produto assim regionalizado, né? Que inclua Caverna do Vale do Ribeira,
que inclua a história de São Vicente, né, que inclua a fortaleza de Santo Amaro da Barra Grande, uma sincronia, o centro histórico, o bondinho, o Monte Serra. Santos, né, nem se fala, tem muito potencial. Então eu acho que quando a Baixada Santista despertar para isso, eu sei que existem autoridades políticos que trabalham em cima disso, mas eu acho que ainda acontece de forma muito isolada. O olhar do turista é também com as pessoas daquele lugar, com os moradores daquele lugar, seja com o taxista, seja com a cabeleireira, que a pessoa está passando férias e vai lá fazer o cabelo, seja na padaria. É o atendimento. O atendimento. Se você é bem recebido numa cidade, você enxerga a cidade com um outro olhar. Perfeito. A primeira vez que eu fui para Lisboa, eu fui assaltada em Lisboa. Eu voltei de Lisboa, mas eu não queria nunca mais voltar para Lisboa. Eu falei, não quero, eu não gostei dessa cidade, essa é uma cidade, não tem nada a me oferecer. Não sei. Passados 4, 5 anos eu voltei para Lisboa. Já fui bem recebida, o ar era outro. Dessa vez eu conheci Lisboa. Então, às vezes uma má impressão, uma primeira impressão ruim, fica para sempre. Exato. Tudo que você acha daquela cidade, você... né? E quando eu vou fora também, né? A gente foi para Califórnia, já foi de férias, viajar de férias, tinha um senhor que era dono de uma lanchonete em frente do hotel que nós ficamos, que a gente ia toda hora tomar café lá. E ele começava a falar da cidade, começava a falar o que tinha. Ele acabou sendo o nosso guia. Eu falava, vai em tal lugar. Ele foi em San Diego. Isso é tudo que eu queria que você falasse. Vai, eu não sei aonde. A gente fez uma amizade com ele porque a gente começou a olhar aquele lugar que a gente estava pela visão de quem mora. O acolhimento, né? Pois é, gente, a Rosana está coberta de razão, né? Mas nós vamos conseguir, se Deus quiser, todo mundo junto. Agora, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu não podia perder essa oportunidade. Lembra quando eu mostrei para vocês, na primeira série, sobre um episódio chamado Reserva Técnica, que eu contei um pouquinho de um monte de coisa, de fotos que eu tinha aqui? Eu contei para vocês que eu naveguei no veleiro Cisne Branco da Marinha Brasileira. Isso foi em outubro de 2003. O almirante Pierantoni, comandante do 8º Distrito Naval nesse momento, que era meu amigo antigo, desde a época do Bar da Praia, da época da Boemia, que eles vêm muito a Santos, a Marinha Brasileira, né? E eles frequentavam o Bar da Praia, e o Carlos Afonso Pierantoni Gamboa ficou meu amigo. E em seguida veio o irmão dele, que era o Bernardo Pierantoni Gamboa também. Então ficava, um é almirante Pierantoni e o outro era comandante Gamboa, para não fazer confusão, né? E nesse momento o comandante Gamboa estava sendo o comandante do navio veleiro Cisne Branco. Então, o que aconteceu? Eles vieram para fazer a abertura da Regata Santos Rio, como eles vêm todo ano, e nesse momento tinha uma cabine com 4 camas, 2 beliches, com mulheres, que eram a bibliotecária da unidade do Rio de Janeiro, da Marinha, que ganhou por sorteio, a médica daqui do 8º Distrito Naval, que é o distrito de São Paulo, né? Justamente com o almirante Gamboa estava, o almirante Pierantoni, desculpa, eu faço confusão eu mesma com esses dois, viu? O almirante Pierantoni comandava o 8º Distrito, então eram essas duas, e a Rosana Vale, para fazer a Rota do Sol, viajando no veleiro e contando todas essas peculiaridades que existem da história do navio. Então eu vou botar aqui para vocês o link, porque nem quem sou eu, né, gente, para contar para vocês como é que foi a reportagem. Vocês têm acesso aqui por esse link, aqui, ó, tá disponível no YouTube. Vale a pena assistir, porque é muito, muito legal. E até eu, reassistindo, me lembrei de uma série de coisas que eu tinha me esquecido, porque o tempo passa, a gente acaba se esquecendo. É bom a gente ter os registros por causa disso, né? E aí, então, eu vou botar aqui umas fotos que eu tenho, tanto com a Rosana, com as 2 meninas, que também estavam com a gente, eu, a Rosana e o comandante Pierantoni. Aí tem uma minha com os 2 irmãos, almirante Pierantoni e comandante Gamboa, e matei saudade disso. A gente teve umas coisas tão interessantes que eu nunca vou esquecer. Nós fizemos um jantar com o Bernardo tinha levado um pacotão de camarão congelado. Nós tínhamos como convidado também na viagem o dono do restaurante Jardim, em Moema, em São Paulo, que é um chefe de cozinha. Tínhamos um senhor que tinha feito a maquete do Cisne Branco, foi convidado também. Então, nós éramos alguns convidados. E aí, cada um tinha uma maneira de ajudar. Eu e o imediato
e as meninas fomos para uma ilha enquanto o veleiro ficou parado, na Baía de Angra, na Baía da Ilha Grande, para poder içar todas as velas, fazer todas as manobras para poder o programa Rota do Sol ser filmado ali. Então eles abriram todas as velas do Cisne Branco, fizeram todos os procedimentos e nós ficamos lá na ilha catando manga madura. Resultado, gente, o jantar saiu um risoto de manga com camarão, eu sentada à direita do comandante do navio. Gente, foi muito divertido. E fiz o Bom Dia Cisne Branco, que é um dos rituais que eles têm lá. Um convidado, cada manhã um convidado vai dar o Bom Dia Cisne Branco. Mas isso eu acordei às 5 da manhã e escolhi uma poesia que escolhi. E aí, quando eu vi, eu estava na sala de comando, com o sol nascendo, 5 e pouco da manhã, dizendo bom dia, Cisne Branco, e recitando uma poesia para acordar o pessoal para começar a faina, como eles falam. Bom, agora para terminar, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui fotografias de detalhes que a gente tem aqui na nossa cidade, ou que já teve, ou que faz parte da história, para vocês tentarem identificar e responder para mim aqui nos comentários do vídeo, porque assim eu vou sabendo mais ou menos qual é o interesse que vocês têm e até que ponto vai a curiosidade e o saber de vocês também, para eu poder direcionar aqui os episódios que eu vou fazer aqui nessa série, tá bom? Obrigada para vocês todos pela atenção e obrigada, Rosana, por ter me deixado publicar esse vídeo da nossa entrevista, né? Um beijinho, tchau!